Olá, divas! Estamos aqui com mais um Chá com Glamour. E hoje, nesse dia tão especial, estou recebendo uma convidada que já enche meu coração de alegria. Porque eu tive o privilégio, o prazer de conhecer essa pessoa incrível num evento que participamos juntas de Mulheres que Brilham, onde eu sou embaixadora. E fiz esse convite para essa pessoa maravilhosa e ela participou do evento junto comigo e outras mulheres. E hoje ela está aqui para contar a sua história de mulher empreendedora, mãe, né? Dona de casa, o quanto é desafiador, o quanto é difícil, mas não impossível. E eu vou deixar que ela se apresente. Seja muito bem-vinda, maravilhosa! Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Sabe que eu tenho você como uma inspiração também, né? E muito obrigada pelo convite. É um prazer participar, né, desse podcast. E eu estou muito feliz, Prazer tá é bom? todo nosso. Então, a minha história, né, antes de eu começar, né, empreender, eu era CLT, né? Trabalhava como CLT. E aí, eu já empreendo mais ou menos há 10 anos, né? Eu já empreendo há 10 anos. E sempre foi muito difícil, né? Sempre foi muito desafiador, né? Porque a gente, quando começa do zero, né? A gente começa só com a cara e a coragem. Isso. A gente acaba tendo bastante desafios, né? Mas eu sempre acreditei que eu tinha esse dom, né? Essa vontade de empreender, de ter o meu próprio negócio, né? Então, eu comecei há mais ou menos uns 10 anos atrás. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 15 anos, eu já praticamente trabalhava já de carteira assinada. Que hoje tem o Jovem Peraí. Aprendiz. Opa, vamos dar uma pausa. Que isso, com 15 15 anos? anos eu já tinha minha carteira assinada. Samara, que coisa linda. Eu, na época, hoje tem o Jovem Aprendiz, né? Mas na época nem era Jovem Aprendiz. Sim. Eu estudava, né, durante a semana e final de semana eu trabalhava. E aí depois eu tive que colocar, né, a parte do segundo grau para a noite, para eu poder trabalhar durante o dia, e estudava à noite e trabalhava final de semana. E aí eu fui começando a conquistar minhas coisas, né? E aí com 17 anos eu já tinha minha casa, já morava sozinha, mas a minha mãe sempre foi muito presente, né? Mas eu já queria ter o gostinho da liberdade, Meu né? Deus, que De coisa construir minhas linda. coisas. E é desafiador, né, Samara? Sim. Começar a trabalhar com 15 de carteira assinada e aos 17 tá morando sozinha. Já tá morando Eu sozinha. creio que você passou por alguns momentos difíceis também, né? Sim. Mas de realizações. Sim. Porque você ter tua casa aos 17 anos, isso não é para qualquer um. Isso aí. Isso é um privilégio, isso é uma conquista. Você correu atrás para você estar trilhando esse caminho, né? Sim. Eu lembro que, na época, eu tive que abrir mão de muitas coisas, né? Porque eu era adolescente, então a maioria do pessoal estava mais focado em sair, em comprar roupa e fazer várias coisas, e eu estava ali focada na construção, na época da minha casa. E aí, quando eu fiz mais ou menos uns 20 anos, eu comecei a fazer faculdade de administração. E aí foi outra etapa desafiadora, porque eu trabalhava durante o dia e depois ia para a Nossa. faculdade. E aí foi bem difícil também na época. E a minha virada de chave, eu acredito que foi por causa da minha infância, né? A minha mãe, ela era totalmente dependente do meu pai financeiramente. E aí ela não tinha um relacionamento muito saudável, né? Porque meu pai era alcoólatra e ele era bem agressivo. E aí eu, desde pequena, eu já ficava com aquilo na minha cabeça. Tipo, que ela sempre, quando eu falava pra gente ir embora, ela sempre falava isso. Ah, eu não posso porque eu não tenho aonde eu morar, eu não tenho uma profissão, eu não tenho como manter vocês dois. Então, ela suportava Sim. aquele casamento.
E aí eu cresci com aquilo na minha mente. Nossa, eu tenho que ter a minha profissão, eu tenho que ter a minha casa, porque se por acaso um dia acontecer a mesma coisa que aconteceu, né, com a minha mãe, eu consigo ter aonde eu consigo Um me manter. suporte, né? Isso, eu A consigo me sua manter. independência financeira. Isso. E eu acho que é muito importante para a mulher, né? Ela se sente realizada na sua profissão, ela se sente bem, ela se sente viva, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter o que a gente gosta de fazer, né? O que realmente nos dá alegria de fazer, né? De acordar todos os dias e fazer aquilo ali. Sim, e é tão interessante, Samara, que eu vou tocar até num ponto, assim, como você iniciou esse lado, né, da mãe, do pai. As nossas mães, antigamente, elas eram meio que submissas, né? Isso. Porque não podiam trabalhar, Não. criavam um filho, tinham sempre mais de 2 filhos, a minha teve 7. Isso aí. Então, assim, ficava em casa, cuidando dos filhos da casa, do marido que estava trabalhando, mas que ia chegar para jantar, Isso para aí. almoçar. Então, tinha todo aquele cuidado, aquele zelo, e não trabalhavam. Isso. E se colocavam de lado, né? Muitas vezes seus sonhos. E hoje em dia, a nossa criação já é diferente, né? Isso aí. A gente é mãe, a gente é dona de casa, umas casadas, outras são, né, tem sua casa própria. E a gente trabalha fora ainda. aí. Olha os desafios, mas a gente aprendemos que era necessário, Que né? era necessário. Que é transformador também, né? Pra gente, Libertador né? e transformador. A gente Isso aí. poder sair, poder contar que a gente, né, tem ali o nosso dinheiro pra gente poder fazer as nossas coisas, nossos desejos, né? Sim, Porque todo sim. mundo tem, né? Então, assim, eu comecei, né, na época, a fazer a faculdade, e aí falei, não, vou empreender. Eu trabalhava, né, na época de CLT, falei, não, mas vou empreender. Vou abrir um negócio. E aí eu abri o meu primeiro negócio. E aí foi muito desafiador, né, na época. Imagino. Que a gente começou mesmo do zero, né, quase com nada. E esse negócio era de sociedade, né? E aí eu fiquei por bastante tempo. E aí depois eu resolvi abrir o meu próprio negócio, sozinha, né, sem sociedade. Que ótimo. E aí não deu muito certo, porque eu fui abrir num lugar que era pouco movimentado, quase não tinha fluxo, né, de pessoas na rua. E eu acabei, né, cometendo esse erro, porque eu também estava no começo, então eu não tinha ninguém para me orientar. Eu fazia tudo e acertava e errava por mim mesmo. Então não tinha ninguém para me dar a direção, um caminho. E aí eu vi que o lugar era pouco movimentado, quase não tinha fluxo de gente. E aí não deu certo, eu tive que fechar. E aí eu voltei para a sociedade, porque aí o pessoal também sentiu lá a diferença, porque eu sempre cuidei dessa parte toda administrativa da empresa. E eu também vi que não deu certo, voltei. E aí eu fiquei por alguns anos, bastante tempo, nessa sociedade. E aí chegou o momento de novo de eu fazer trilhar o meu caminho, né? Sim, sim. E aí eu fui onde eu abri a loja que é agora atual, né? Que é a loja de artigo de festa e confeitaria. E aí eu fiz todo um planejamento para isso, né? Eu não fui mais de cabeçada. Sim. E, Samara, é muito importante também a gente fixar isso, que às vezes, quando a gente abre um negócio e não dá certo, não é porque não deu certo naquele que não vai dar no outro. Isso aí. E tudo serve de experiência, de aprendizado, que, aquele erro que a gente comentou, aquele erro que a gente cometeu no primeiro, a gente não vai cometer no segundo. Isso aí. A gente começa a aprender e trilhar alguns caminhos que vai te levar para o sucesso, para a realização, né? Por isso que é importante não desistir, né? Porque se a gente desiste, não deu certo, não serve para mim. Essa vida de empreendedora não serve para mim. A gente deixa de colher lá na frente, né? Isso aí. E aí eu já fui mais orientada nesse. Eu falei, agora eu já sei que o ponto é importante, eu tenho que ter um ponto bom. E agora eu sei também que eu tenho que colocar uma coisa que realmente é necessidade do meu bairro, porque eu tinha ido numa coisa que não era tão necessidade, era um pouco supérfluo, assim, para o meu bairro. E aí eu vi a necessidade, e foi através da maternidade que eu vi a necessidade. Gente, que lindo! Você tem um filho de 6 anos, o Arthur. né? Seu príncipe, meu né? príncipe, meu xodó. Aí eu vi que foi através da maternidade, porque na época ele nasceu e era essa época de mêsversário, né? Todo mês você fazia aquele bolinho. E toda vez eu tinha que ir para muito longe para conseguir comprar os artigos de festa para fazer o mêsversário.
E aí eu falei, gente, que absurdo, toda vez eu tenho que sair do meu bairro, ir longe, eu tinha que ir para Madureira, para Campo Grande, para Santa Cruz para comprar. E às vezes acontecia de chegar no dia, eu esquecia alguma coisa. Sim. E aí eu ficava desesperada, porque no meu bairro eu não conseguia encontrar. Aí eu vi a necessidade. Falei, opa, Olha, uma loja de festa. a chavinha virou, A né? chavinha Quando a chave virou. vira... Aí eu falei, é uma coisa que eu gosto, porque eu sou festeira. Eu gosto de Perfeito. organizar Sim, festa. adoro também. Adoro organizar tudo isso. Perfeito. Falei, é uma coisa que eu gosto e é uma necessidade do bairro, porque não tem. E aí eu comecei a me mover para isso. E aí eu fui também, tipo, não tinha muitas coisas. Deus foi colocando anjos na minha vida, porque eu lembro que foi muito engraçado. Eu não tinha fornecedor, não tinha com quem contar. Foi na pra cara e na comprar. coragem, né? Aí eu falei, vou pro Mercador de Madureira. Arrasou. E vou ficar lá olhando. Quando eu ver uma pessoa que tem o estilo de vendedor, eu pego ele para pegar. Mentira, E arrasou. assim eu fiz. Olha a estratégia de marketing. Porque que, né? ninguém queria dar aos fornecedores. As lojas de festa, eles não, é muito difícil ter alguém para te ajudar, né? E aí eu falei, aí vou fazer isso. Aí fiz isso, fui pro Mercadão com a minha mãe. Minha mãe sempre apoiando as minhas loucuras. E aí Adoro. as pessoas achavam até que a gente ia roubar, porque a gente ficava... Gente, é muito, né? Desafiador, Círculo, né? Divertido. Sabe? A gente ficava circulando pelas lojas de festa do Mercadão de Madureira. Aí eu via uma pessoa que estava ali no estilo de vendedor, com pasta, né? Bem vestido. Aí eu falava, é vendedor, vou esperar ele lá fora. Aí quando saía, eu ia Você lá, abordava, pedia o cartão. E aí Deus foi colocando pessoas que foram me ajudando. Que esses vendedores que eu fiz o contato, eles... Não, você vai conseguir, eu vou te ajudar, eu vou botar boleto para você em todas as empresas que eu tiver, eu vou te dar esse voto de confiança. Aí começou a me ajudar, me dar ideias, porque eu era totalmente nova naquele ramo, né? Eu estava vindo de um ramo totalmente diferente. Sim. E aí foi abençoando, Deus foi abençoando, eu fui lutando. A loja que eu estava ficou pequena, eu tive que ir para uma loja maior. E aí veio a necessidade também de botar o centro culinário, que é a parte de confeitaria, né, da loja, porque eu percebi que o giro da loja, 60% era a parte de confeitaria. Então, eu percebi que tinha muitas mulheres que trabalhavam fazendo bolo, fazendo doce. Nossa, que legal, Samara. Você acrescentou mais alguma coisa, né, ali. Na parte de que festa. Foi ensinar, né? Ensinar. Aí eu vi como era precário também no nosso bairro essa parte de curso, porque as pessoas tinham que ir para longe para poder fazer algum tipo de curso, alguma especialização. E aí eu percebi essa carência também. Eu falei, vamos montar um centro culinário. Aí eu falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Porque, né, para você montar... Desafiador, né? Uma sala, né, forno, toda essa parte que tem ali de uma sala é um custo, né? Um custo alto, e eu não estava preparada na época ali para esse custo. Aí eu falei, vou fazer um teste. Vou fazer uma aula, vou fazer na varanda aqui da loja e vamos ver como é que vai ser. E aí eu comecei a anunciar. Na época, eu anunciei, pensei que ia ter poucas pessoas. Quando eu vi, tinha umas 40 mulheres. Gente, que incrível. Se inscreveu. Perfeito. E aí eu fiquei louca, que eu falei, como é que eu vou botar esse povo? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho nem cadeira. Assim, Deus te surpreendeu. Ele fez além do que você pediu, do que você esperava, né? Assim, você jogou a isca, você jogou ao universo e Deus veio e, vou realizar o sonho da minha filha. E foi, coisa tipo linda. assim, uma coisa assim de Deus mostrando. Sim. É isso, minha filha. Continua. Sim. Vai que é sobre isso. E aí eu tive que alugar a cadeira, porque eu não tinha, né, quantidade de cadeira ali para poder receber todas aquelas mulheres. Eu aluguei. E aí foi bem iniciante mesmo, que foi na varanda e os carros passavam e as alunas quase não conseguiam nem escutar o professor, né, porque não era um lugar preparado. E aí eu falei, não, então agora eu vou aperfeiçoar. E aí eu fui começando a aperfeiçoar, fiz a sala de confeitaria, a gente fez no centro culinário, e aí todo mês a gente abria cursos, né, durante a semana, e sempre lotava. Era 20, a capacidade da sala era 20 alunos, e os 20 alunos lotavam a sala. Todos os cursos lotavam. Que perfeito. E aí foi acontecendo, né? Foi acontecendo essa parte da sala da loja de festa.
E aí chegou ano passado, eu comecei a me sentir incomodada. Eu falei, eu preciso fazer uma outra coisa, eu preciso ter uma Gente, outra coisa. mulher empreendedora. Olha, gente, mulher empreendedora é assim. Não pode ter um sossego. Elas não param numa coisa só, não. A mente fica assim, ó. Isso É aí. interessante, né? A gente quer alcançar mais mulheres. Mais Quando você coisa. conquista alguma coisa, você quer dividir, você quer alcançar, você quer alavancar. Isso aí. E qual foi o teu pulo do gato? Outro pulo do gato? Meu pulo do gato. Aí eu pensando, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu vou ver um pouco desse digital, porque eu nunca gostei muito do digital, né? Eu sempre fiquei muito no operacional da minha empresa ali, na parte estratégica. Mas, assim, eu tinha pessoas que trabalhavam, faziam parte do marketing, né, da minha empresa, mas eu não tinha noção nenhuma do digital. E aí eu falei, eu vou ter que ir pro digital. E aí, por incentivo até de uma amiga minha, né, da Luana, ela começou a me levar para alguns eventos, né? E aí, nesses eventos, eu pude ver a dimensão daquilo ali, aquele ambiente, né? Que você sabe como é que é. A gente chega naquele ambiente, a gente fica viciado. É um outro mundo, são outras pessoas. Isso e o aí. aprendizado. O né? aprendizado. As mulheres, uma ajudando a outra. Isso. Então, eu fiquei encantada quando eu comecei a participar. Eu falei, gente, eu não posso deixar isso, não. Eu tenho que ficar vivendo isso, porque isso é muito bom. A gente se conecta com as pessoas, a gente se conecta com as mulheres, a gente conhece as histórias dela, cada uma história mais linda. Você tocou num ponto muito positivo, as histórias. Porque, assim, a gente pensa que a nossa história é a única, né? Quantas vezes eu me parei e falei, gente, será que só eu passo por isso? E quando você começa a encontrar mulheres e ver a história de cada uma, você fala assim, meu Deus, a minha não é nada perto do que ela passou. Isso. Ou a minha se conecta com a daquela dali, Isso daquela aí. outra. E isso é muito gratificante. Verdade. Porque você ganha mais gás para você correr atrás, né? Isso aí. Vou tentar por aqui. Não, se ela conseguiu, eu também consigo. Isso Vai aí. dar tudo certo, né, Samara? Verdade. E a gente vê que é histórias, assim, impactantes que a gente não diz, né? Às vezes a gente vê aquela pessoa naquele auge ali, às vezes, de sucesso, né? E a gente pensa que foi fácil. Aí quando a pessoa começa a contar a sua história, você fala, nossa, caramba, como ela suportou, como ela aguentou. Então, Isso. inspira, né? Traz motivação pra gente continuar, né? Isso. Tocando num assunto bem importante, que você tocou nesse assunto. Quando a gente olha para a rede social, para o Instagram, e vê ali, vamos supor, estou entrando na tua rede hoje, eu não conheço a Samara, que eu entro e olho, eu vejo uma mulher empoderada, uma mulher muito chique, uma mulher, né, que ela tem... Uma mulher empreendedora, que ela tem um gás para passar conhecimento, sabedoria. Só que essa Samara, lá atrás, ela tem uma história. Isso aí. Ela tem uma história que precisa ser ouvida. E é isso que a gente estamos fazendo aqui, né? Isso aí. Compartilhando a nossa história uma com a outra para que, né? Possa motivar isso aí. outras mulheres, Isso aí. né? Fazer a captação de várias mulheres, né? Que estejam no mesmo patamar, na mesma situação, né? Que passamos, né? Isso aí. Isso é muito importante, Samara. Esse ponto que você tocou da Samara agora para aquela Samara lá atrás. Verdade. E é, muito bom, né? E eu vi as histórias, eu vi aquele ambiente, a gente fazendo aquela conexão, aquela coisa boa. Porque, às vezes, assim, perto onde a gente mora, às vezes a gente não consegue receber esse cuidado que, às vezes, as pessoas têm lá. Essa coisa de uma levantar a outra, uma inspirar a outra, uma ajudar a outra. Poxa, você trabalha com isso? Eu vou te indicar, eu vou te chamar, eu vou... Então, assim, foi através dos eventos que foi a virada de chave para eu alavancar no digital. Porque as pessoas gostavam da minha história, se conectavam e falavam, poxa, eu vou fazer um evento, vem palestrar. Poxa, eu vou fazer um evento para mulheres empreendedoras, vem contar a sua história, vem contar um pouco da sua trajetória. E fora a experiência que a gente acaba carregando, né? Porque muito como grande. eu praticamente administro a minha empresa praticamente sozinha, então eu tenho um pouco de experiência em cada área. Eu tenho um pouco de vendas, um pouco de RH, um pouco de atendimento ao cliente, um pouco de tudo. Mil e uma. Um pouco de E é tudo. necessário, né, Samara? necessário. É necessário. A gente precisa aprender também lidar com pessoas e lidar sozinha, quando ficamos sozinha, que é desafiador. Que é desafiador. Mas é necessário, porque a gente precisa aprender a saber um pouquinho de cada coisa, Isso aí. até mesmo na hora do sufoco, do aperto. Você saber. Saber se virar. E saber fora se virar.
que você consegue treinar as pessoas que estão trabalhando do seu jeito, do jeito que Isso. você quer. Porque eu fazia muito isso, eu contratava firmas de fora para fazer treinamento nos meus funcionários. E aí chegou um momento que, tipo, eu estava gastando dinheiro, mas as coisas não estavam saindo da maneira que eu queria. E aí eu comecei a fazer esse tipo de treinamento. Então, eu achei que o resultado foi melhor, porque aí ele já sabia a maneira que tinha que ser feito, como tinha que ser feito. Né? Perfeito. Então, é bom a gente estar ali, lógico, eu também acredito que a gente não tem que ficar muito no operacional, porque a gente tem que estar pensando na parte estratégica da nossa empresa. A gente tem que estar em contato, sim. né? A gente não pode ficar muito preso no operacional. Sim, Mas sim. é importante a gente saber ali como é que funciona tudo na nossa Com empresa, né? certeza. Todos os setores, para a gente poder também identificar os erros, né? E também conseguir suprir, às vezes, quando um funcionário fica doente ou acontece alguma coisa. E aí, quando eu descobri o digital, eu fiquei encantada. E foi coisas que eu aprendi, assim, em 3 meses. Me Meu dediquei Deus. muito, porque eu parei de assistir série no Netflix. Sim. Eu parei de ficar gastando meu tempo com coisas que não estava acrescentando Foi no nada. foco. Isso aí. Comecei a aprender a mexer nas ferramentas, comecei a aprender a fazer o digital funcionar, né? Tráfego pago, essas coisas todas. Eu fui começando a aprender. E toda vez que eu aprendi, eu ficava mais surpresa, porque eu falava, gente, então é isso que o pessoal faz. Eu não acredito, sim. tipo. E eu fui cada vez ficando com mais sede de aprender, né? E aí eu fui começando a abrir meus caminhos no digital. E aí eu falei, bom, o digital eu consigo pegar uma geografia maior, né? Porque eu não limito ali só no meu bairro. Uhum. Então, eu consigo fazer tanto da minha empresa, pegar uma geografia maior, e tanto do meu pessoal, eu como Samara, porque eu também tenho a minha necessidade, né? Eu gosto muito de trabalhar com mulheres, né? Eu gosto muito de incentivar mulheres. E aí eu comecei esse ano a fazer uma faculdade de psicanálise, né? Que eu amei a área, Gente, gostei arrasou, muito. arrasou. E aí eu falei, gente, não é só pegar as mulheres e tacar lá no empreendedorismo. Elas precisam também ter a mente delas aberta, boa, porque senão a gente pira, porque a gente já carrega muita coisa. Não dá conta. Não dá conta. A tua mente tem que estar sã, tem que estar bem alinhada. Isso aí. Para você não, né? Não ficar com as suas emoções Porque é ruins. difícil, né, Samara? É muito difícil. É muito difícil. É uma você ser responsabilidade. mãe, cuidar de isso aí. casa, ser empreendedora. Então, assim, é mais algo que você está agregando, Isso aí. trazendo para o seu trabalho, né? E a gente se cobra, né? Aí a gente é uma boa profissional, aí a gente se cobra como mãe. Tem essa cobrança. Aí, se você é uma boa mãe, aí você se cobra como uma profissional. Então, assim, a gente acaba se cobrando. Isso. Então, se a gente não tiver com as nossas emoções, né, guardadas ali, a gente acaba se perdendo. A gente acaba não aguentando a pressão, né? Então, eu vi essa necessidade. Eu falei, nossa, as mulheres precisam muito ser curadas. Às vezes, feridas, né? De trauma de infância, de coisas que a gente carrega, que às vezes a gente nem sabe que carrega. Nem sabe. E é muito sério. É muito sério. É muito sério. Acolhidas. Tem que ter um Isso aí. acolhimento, Tem que né? ter. Tem E que aí, ter um acolhimento. quando você vai mexendo, você vai vendo, e você vai sendo curada também. Sim. Né? Você cura e vai sendo curada. Isso aí. Então, assim, eu falei, não, é isso, eu quero fazer isso, eu quero também não só cuidar da parte, ensinar as mulheres como empreender, como é que elas vão fazer, eu também quero cuidar do emocional dessas mulheres, porque é importante também elas estar ali com o emocional bom, né? Para poder preparadas, pelo ter menos um sucesso, pouco, né? Isso aí, para ter o sucesso. Samara, quanto ao digital, o que você acha das redes sociais? Do teu ponto de vista, os stories, o feed, qual a importância no nosso ramo de trabalho? Eu acho que acredito que 100%, porque... Tá, não tá? 100%? Tá, sabe, 100%. Porque virou a vitrine, né? O Quem não é visto... não é lembrado, né? E o Instagram virou a vitrine do seu trabalho, né? Antigamente, as pessoas usavam o Instagram mesmo só para rede social, né? Hoje, eu não vejo mais o meu Instagram como uma rede social. Eu vejo como uma vitrine do meu trabalho. Sim. Então, lá a gente traz pessoas, né? Como eu falei, a gente consegue pegar essa geografia maior. A gente pega pessoas de outros estados, de outros lugares, de outros países, né? Então, tipo...
É essencial. Eu acho que hoje em dia a pessoa tem que estar com o seu Instagram organizado, tendo bastante clareza quando a pessoa for entrar lá e saber o que a pessoa presta de serviço, o que ela Sim, faz. isso é muito importante. Muito importante. Eu não sei você, mas com certeza você também. Quando eu entro, antigamente, quando a gente ia marcar, alguns anos atrás, uns cílios, uma unha, um cabelo, você virava pra tua amiga e falava assim, você me dá o contato de fulano? Vamos supor, nossa, Samara, seu cabelo tá impecável, quem fez? Aí você me falava o nome. Isso aí. E você falava assim, eu falava assim, você me dá o contato de fulano? E você me passava. Hoje não. Hoje não. Hoje, quando eu te elogio, vejo algo bonito em você, eu falo assim, qual é o Instagram dela? Isso aí. Porque realmente o Instagram virou uma vitrine, né? Uma vitrine. A gente pede o Instagram, a gente vai lá, olha tudo, o trabalho, conhece o depois trabalho. a gente entra em Exatamente. contato. E a gente acaba criando até um preconceito. Tipo assim, esses dias mesmo tinha um rapaz que ele falou pra mim que ele trabalhava com com esses biscuits personalizados de noivo, de cima de bolo. E aí ele estava me oferecendo esse trabalho lá na loja. E aí ele falou que fazia totalmente personalizado. Eu falei, poxa, que legal, poxa, realmente, um diferencial, as pessoas hoje em dia gostam, né? Não bota mais um noivinho, bota, né? Eu falei, pô, me passa seu Instagram para me dar uma olhadinha no seu trabalho. Aí ele falou, não tenho Instagram, não mexo, não divulgo lá, tal. Aí eu fiquei assim, tipo, aí. Dá um desânimo, é Tipo, aí eu falei, como é que eu vou né? saber se... Isso mesmo. Como que a gente, não adianta, ou você segue o fluxo, ou você fica parado. Ou você fica para trás. Estagnado. Realmente, eu também penso assim, quando penso não tem... Mas como assim não tem? Como é que eu vou saber o trabalho, se é bom, se não é bom? Porque quando você entra, você compra ali a ideia da pessoa. Isso mesmo. É muito interessante. Eu consigo, hoje, a Rosana de hoje, eu consigo vender pelo Instagram. Elas entram na minha página, olham lá, isso aí. Tem que dar 50%. 50% sem me conhecer. Sim. Porque elas sabem o que eu entrego. Exatamente. Elas sabem o trabalho, no meu trabalho ali, tá ali visível. Ali. Isso aí. Então, aí tem aquela amiga que te indica ainda. Isso aí. Alguém me curte, alguém marca, aí vê a marcação. Tem amiga em comum. Então, isso é muito importante. Acaba a pessoa, tipo, é igual eu. Eu, às vezes, passo na rua, as pessoas olham assim e falam, nossa, acontece isso muito, direto. Nossa, eu tô sem cílios, assim, tô um pouquinho capenga, né? Mas, às vezes, quando o pessoal fala assim, nossa, que cílios lindo, que maravilhoso, com o que você faz e tal. Aí eu vou lá e dou o contato, né, da Luana, a pessoa entra lá no Instagram dela, vê o serviço, acaba sendo uma confirmação do que ela viu. Isso aí. Então, eu acabo sendo a vitrine, a pessoa olha, aí fala, poxa, que legal, me passa o Instagram. E você passa o Instagram, acaba sendo a confirmação de tudo aquilo ali, porque a pessoa entra e fala, nossa, perfeito, é bom mesmo, eu vou fazer, eu vou marcar. Né? Isso é tudo. Por isso que a importância da marcação, né? Dessa ajuda, dessa conexão. Porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz. Eu fiz algo em você, você vai lá e me marca. Isso olha, aí. gente, gostei. Gente, isso é uma prova viva que funciona mesmo, né, Samara? E é lindo, né? A gente vê uma mulher ajudando a outra, uma levantando a outra, né? Porque, como eu disse, às vezes a gente não está acostumado nesse ambiente, né? A gente está, às vezes, acostumado, assim... Às vezes, quando a gente está em bairros pequenos, as pessoas, às vezes, compram com uma outra... Sai do bairro para comprar em outro lugar, mas, às vezes, não compra com você, porque você está ali no bairro e, às vezes, não quer te dar, né, essa força. Às vezes, acontece muito. Mas quando você vai para esses ambientes ou lugares que a gente encontra essas mulheres, que tá uma ajudando a outra, uma levantando a outra, você fica, nossa, que maravilha, eu quero mais disso. Isso aí. A gente se encanta, quer participar e cada vez mais quer participar. Por quê? Porque tem um apoio. Isso. Tem uma conexão. Isso. Né? E isso é muito importante quando se juntam várias mulheres, né? Verdade. Eu acabei de vir de um evento esse final de semana e vim impactada. Cada evento que eu vou, eu volto de uma forma diferente. E volto com mais gás para me colocar em prática os meus sonhos, minhas metas, meus objetivos. Então, é sobre isso que nós estamos conversando. Nunca é igual, né? Nenhum evento é igual. Eu falo, às vezes a pessoa fala, você vai para mais um evento. Gente, vocês não têm noção, nunca é igual. Nunca é igual. As histórias são diferentes, a gente sempre tem alguma coisa para agregar ali, sempre tem um ponto, uma virada de chave. Isso. Às vezes você passa um tempão, daqui a pouco a pessoa fala uma coisa...
pum, vira a chave. Isso mesmo. Então, assim, nunca é igual. O momento ali sempre é diferente. A atmosfera é diferente, né? Aquelas muito mulheres perfeito. ali. Então, E a gente é tá vivendo isso, maravilhoso. né, Samara? Estamos vivendo isso. Estamos vivendo esse mix de, né, de evento um atrás do outro, mulheres empoderadas. Verdade. E cada evento são mulheres diferentes. São mulheres diferentes, histórias diferentes, né? E tudo vai se conectando, tudo vai se encaixando e é perfeito, né? Nossa, eu tô ficando cada vez mais encantada. É um mundo que a gente não quer sair. É, exatamente. Não isso quer aí. sair. E a gente quer trazer outras mulheres. Outras mulheres. A gente quer que todas elas sintam também isso, mesmo. né? Isso que mesmo. elas acreditem que elas são capazes, São que elas podem capazes. realizar os sonhos delas, que elas vão conseguir, né? Que é bom demais. É muito bom a gente estar nesse ambiente, né? Perfeito, com certeza. Falou tudo. É um ambiente de procriação, Isso aí. né? De restauração. Isso. De cura. Cura. De prosperidade, de tudo. né? De tudo. Junta um pouquinho de tudo, porque antes do evento a gente faz aquela oração, isso aí, a gente se conecta. Depois do evento já tem os brindes. Então, assim, é um mix de várias coisas juntos, né? Isso, verdade. E eu fico sempre encantada, porque cada evento se supera. Se supera. Isso aí. Se supera. A gente nunca vem vazio de lá, sempre vem cheio. E engraçado que a nossa conexão começa dentro do hotel, né, Samara? Isso aí. Ali a gente já começa a criar os networks. E parece que a gente já, tipo... íntima! Né? Muito, parece que a gente convive. Que coisa gostosa. É um mundo que eu quero pra minha vida. Isso aí, verdade. Com certeza. Samara, resumindo, a Samara, diante de tudo que você falou aqui, a Samara de hoje, empreendedora, qual, assim, a meta que ela tem? O que ela visualiza lá na frente para ela, a Samara de hoje? Então, a Samara de hoje, a meta que eu quero ainda fazer, assim, pensando na parte mais material, né? Na parte mais material, eu quero fazer algumas viagens, né, para fora. Eu quero conhecer essa parte do empreendedorismo lá fora também, né? Eu quero realmente realizar a minha parte de terapia, né, com as mulheres. Eu quero ter o meu cantinho de terapia, né? A minha mesa com cura, né, para essas mulheres. Perfeito. Para a gente poder estar trabalhando tanto esse lado empreendedora com o lado emocional, né? E quero... eu tô aquilo assim, a nuvem andou, eu andei, né? Eu tô assim entregando muito para Deus os meus projetos, né, do futuro, porque eu quero estar debaixo do direcionamento dele. Eu não quero fazer nada que não seja que fuja ali do que ele tem reservado para mim. E hoje eu sou uma mulher mais forte, uma mulher mais centrada. Eu sou uma mulher que não me abato mais com qualquer coisa. Antes eu era uma pessoa que eu me importava muito, né, para a opinião das pessoas, né, o que as pessoas iam achar, que às vezes a pessoa estava pensando de mim e não era aquilo. Hoje não, hoje eu sou mais realizada. Então eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu consigo fazer, eu sei o impacto que às vezes eu dou na vida de outras mulheres, né? Isso também é muito importante quando a gente recebe aquele feedback positivo. As pessoas falam que, poxa, se inspira na gente, que quer ajuda, que se a gente pode ajudar, o que a pessoa fazer, por onde ela ir, qual caminho ela seguir. Então, você fica feliz de saber que você também está agregando na vida das outras mulheres, que você está incentivando elas, né, a conquistarem as suas coisas também. Então, assim, hoje eu sou uma Samara muito mais forte e que não perdi o foco. Hoje eu não me distraio. Eu sei aonde eu vou chegar e aonde eu quero ir. Perfeito. Então, assim, eu quero chegar nessa parte mais de digital. Eu pretendo, de repente, um dia, não ser mais empresária física, né? Ter o meu comércio ali físico.
Porque o comércio físico acaba deixando a gente muito presa, né? A gente acaba ficando muito presa. Falou tudo. Isso daí A gente sempre tem que ter um plano B. Um plano B, Né? exatamente. Até porque eu falo que a gente envelhece. Envelhece. A gente vai se cansando, então A gente não assim, vai aguentando isso muito. aí. Olha meu trabalho. Né? Direto mão. com escova, com prancha. É cansativo. Então tem que ter um plano B. Tem um plano Então B. você já está trilhando. O meu plano B, eu falo, eu quero um dia viver só do digital, né? Porque eu acabo também não conseguindo fazer muita coisa no digital. Eu faço bastante coisa, mas eu acabo fazendo mais em off, né? E assim, eu acabo vendendo, trabalhando com produtos mais em off. Só que eu gostaria de estar lançando a minha mentoria, eu gostaria de estar mais presente no digital. E, às vezes, eu não consigo fazer isso devido ao trabalho do comércio físico ali, de eu precisar estar muito presente, né? Então, eu quero que, em um certo tempo, eu já não precise estar tão fisicamente na minha empresa, né? Que eu consiga trabalhar só no digital e com a ajuda de terapias, né? Que eu também quero fazer para essas mulheres. Então, eu quero chegar um momento que eu consiga fazer só o digital e viva ali só do digital para ter essa flexibilidade, né? De casa, com família, com o filho, né? Porque eu quero estar mais presente também para o meu filho. A gente poder passear, viajar, fazer as coisas junto. Curtir, né, Samara? Curtir, aproveitar, né? Aproveitar o momento. Porque, como você disse, a gente vai chegando numa certa idade, a gente vai se cansando um pouco. Eu, há 10 anos atrás, eu abri e fechava a loja. Chegava à noite, eu panfletava no meu bairro, eu fazia várias coisas e estava bem. Isso aí. Hoje, se eu tiver que trabalhar o dia todo, chega à noite... Eu tô cansada. Isso aí, já tá no nosso limite. Exausta. Aí a gente tem que chegar em casa, cuidar de janta, cuidar deixar de algumas escola, coisas, né? de Tudo arrumadinho pro próximo dia. Então, tem todo uma reconstrução. Quando você chega em casa ainda, não para no trabalho. E isso é cansativo. É cansativo. É cansativo. Então, como você disse, a gente tem que ter esse plano B. Para quando chegar um futuro, a gente falar, poxa, agora dá para mim viver só disso, dá para mim priorizar outras coisas mais importantes, né? Que a gente acaba se cobrando também por não priorizar, mas é porque também a gente não consegue. Sim. Né? Então, eu acho que a gente, às vezes, não tem que se culpar tanto também por não conseguir. Com certeza. Às vezes, não consegue, tá tudo bem. Eu falo, não consegui fazer tudo que eu tinha planejado para hoje, mas está tudo bem. Outro dia eu consigo, amanhã é um novo dia, a gente vai lá e faz, isso né? Isso aí, perfeito, Samara. Samara, como foi gratificante, libertador, amei demais estar com você aqui, nesse bate-papo Chá com Glamour. Ai, que delícia. Assim, eu creio que vai agregar bastante no nosso trabalho, para quem nos assistir, né? E eu queria só que você deixasse uma palavra para quem vai assistir esse Chá com Glamour, para aquela pessoa que, assim, está desanimada, que está sem saber por onde começar, ou que não tem uma reserva e acha que tem que ter um bom dinheiro muito alto na mão para poder colocar algo em prática. Eu queria que você deixasse algo para essa pessoa que vai assistir. Então, não desistir, né? Vai vir os obstáculos, vai vir as barreiras, mas você tem que estar centrada ali, não desistir. E não é fácil, realmente não é fácil, é difícil. A gente começa, né? Eu comecei do zero, eu comecei sem ajuda financeira para poder realizar os meus sonhos. E aí eu persisti, eu fiz com o que tinha, com o que estava ali no meu alcance, não, eu tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo bonito. A perfeição a gente vai fazendo depois. Depois a gente vai colocando nossos sonhos, nossos desejos, nossas vontades, mas ali no começo fazer o que você tem. Eu tenho isso, essas ferramentas que eu tenho no momento, você vai lá e faz. E não desista. Eu acho que a chave, a virada da chave é a gente sempre insistir. Deu errado? No que deu errado? No que eu posso melhorar? O que eu posso fazer diferente? Por que eu fiz dessa maneira? Né? Então, aperfeiçoar e persistir. Porque o grande segredo é esse. É a gente, toda vez que a gente tropeçar, a gente analisar aquilo ali, por que a gente cometeu, às vezes, aquele erro ali, não deu certo, aperfeiçoar e seguir, continuar seguindo. Porque vai chegar um momento que aquilo ali, as coisas vão começar a funcionar, vão começar a andar e você vai começar a colher tudo aquilo que foi sacrifício. Perfeito. Tudo aquilo que plantou, né? Isso aí. Eu falo que quem planta,
colhe. Não tem como eu plantar cenoura e querer colher jiló. Não tem como. Não tem como eu plantar repolho e querer colher cenoura. Então, assim, quando a gente planta o bem, Isso com aí. o nosso trabalho, Verdade. com a nossa honestidade, com o nosso sacrifício, lá na frente, passa o tempo que passar, a gente colhe. Porque Deus é justo. Isso né? aí. E não tem tempo também, né? Às vezes a pessoa fala, mas agora eu já passei tanto tempo, agora começar de novo. Não tem idade para começar, Não né? Da tem. gente correr atrás dos nossos Não tem. sonhos. Não, a gente consegue, a gente é capaz, né? E às vezes a gente tem uns sonhos que a gente acha que, poxa, será que um dia eu vou conseguir? Às vezes a gente acredita que a nossa realidade ali é tão diferente do que aquilo que a gente almeja e é só ir. É só pedir o direcionamento a Deus e vai. Isso aí. E não desiste. Perfeito. Que vai dar certo. No Vai final, dar sempre certo. dá certo. Sempre dá certo. Deus sempre honra. Com Deus sempre Isso aí, honra. Falou sempre tudo, honra. Samara. Samara, foi um prazer estar com você mais uma vez, te agradecendo, tá? Por você ter vindo, por você ter acreditado, confiado, né? Nesse Chá com Glamour. Está aqui. Eu creio que vai ser o primeiro de muitos, se com Deus certeza. quiser. Eu que e agradeço. Vamos fazer um brinde para encerrar, né? Isso aí. Esse dia maravilhoso. E agradeço a todos que vão estar assistindo esse vídeo. Esse Chá com Glamour, esse bate-papo maravilhoso, descontraído, aonde a gente fala sobre empreender, sobre ser mãe, ser esposa, ser dona de casa. Assistam, que eu creio que vocês vão amar. Vamos fazer um brinde? Vamos, um As brinde. divas do As Chá com divas do Chá do Glamour. Glamour.